Boa noite, mãe amada do meu coração. Boa noite, Fabiane. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, que Prim- delícia estar aqui. Eu quero primeiro te agradecer. Ontem ela deu a primeira aula viva da Med 10, mas já aviso assim que vocês ainda podem entrar. Tem pouco tempo, mas pode entrar. E a aula ontem foi maravilhosa. Que bom. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Foi muito especial. Agora eu vou abrir porque eu fiz uma listinha de perguntas, né? Vamos lá, Porque vamos lá. embora eu também tenha algum, eu sou muito bagunçada, né? E eu sei que você é muito organizada, né? Então, deixa eu só pegar aqui porque eu coloquei para você. Ah, tá aqui. Queridos, então, eu já sei que o pessoal vai chiar, porque eles levam sempre uns minutinhos para entrar, mas a gente, não vou tomar muito tempo, porque ela é a pessoa mais atarefada desse universo. Ela e Imagina. o Comino, eu não sei quem é mais atarefado. Eu olho vocês, às vezes eu penso que vocês são polvos, entendeu? Porque, porque é muita coisa. Mãe, primeira coisa de todas, porque afinal aqui vão ter pessoas que vão ver esse vídeo e não, não estão já direto procurando alguma coisa, eles precisam se identificar. O que é ser médium? Né? Como uma pessoa assim que nem tem ideia do que está acontecendo na vida dela, sabe assim, sou médium, porque muitas vezes a pessoa acha que médium é uma coisa ligada a uma doutrina e não um fenômeno. Então fala um pouco, eu não vou falar mais, Vamos fala um lá. pouquinho disso. Boa noite, muito feliz de estar aqui. É um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Viu? É uma honra estar batendo papo com você. Eu te admiro muito, muito, muito. Então, fico muito honrada. Vamos lá. O que é ser médium? É ser humano. Ponto. Você nasceu com DNA humano, com espírito humano, você é médium, né? Agora, a palavra médium realmente ela está dentro de um contexto religioso. A palavra médium passou a ser usada a partir do kardecismo, a partir de Allan Kardec, como a pessoa que intermediava o mundo espiritual. E aí a palavra médium chega para a gente dentro do contexto umbandista, dentro do contexto candomblessista, né? Mas ganha outros nomes. Paranormalidade, sensitivo, xamã, escolhido, né? São muitos os nomes que a gente tem durante toda a história. Então, todo mundo é médium. Acho que isso é muito importante da gente saber, né? Todo mundo é médium, ponto, ok. Quando eu me descubro médium, sensitivo, né? Enfim, não importa o nome, né? É quando eu percebo que existe algo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo dentro de mim e que não está diretamente ligado ao mundo material. Eu estou sentindo uns arrepios sem motivo, eu sinto umas tonturas sem. E quando eu digo sem motivo, não é biológico, não está no corpo material. Eu estou vendo coisas, eu estou sentindo coisas, eu estou ouvindo coisas sem ser nenhum distúrbio, claro, de saúde, né? Neste momento, você se percebe, ok, eu tô interagindo com algo que não é matéria. Porque assim, se ninguém me cutuca e eu sinto o cutucão, se não tem nada na minha frente, mas eu vejo um vulto, se ninguém está falando comigo, mas eu ouço, se o meu corpo faz movimentos sem eu querer, então há uma grande probabilidade de esse ser os seus primeiros sintomas de mediunidade. Então, esse é o momento onde você fala, ok, há algo acontecendo comigo que a matéria, a medicina não explica, a física tradicional não explica. Então, nesse momento você fala, ok, tem algo mais. Agora, vai depender da tua crença, do teu estudo, do teu conhecimento, para você classificar médium ou sensitivo ou empata, né? Existe essa palavra também na psicologia positiva, você é um empata, ou enfim, aí depende do contexto que você se encontra, mas todo mundo é médium.
E empata é sofrido. Digo isso de carteirinha, empata é brincadeira. Empata se É isso. O empata é uma mediunidade. A gente pode dizer um outro nome para uma mediunidade. É o empata, exatamente. Depois ela fala o que é isso. Gente, o empata é o sofrido, tá? Mãe, uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi e que, claro, a gente se identifica, eu também me identifiquei, e que eu acho que todo mundo quer ouvir, é um pouco da tua história pré o fenômeno Mãe Fabiana de Carvalho e enquanto médium, para o pessoal entender o que as pessoas elas não precisam achar que é uma coisa assim, o evento Despertar Mediúnico é uma coisa particular. Não, vocês vão ver que brasileiro e Despertar Mediúnico, ela vai contar. Assim, realmente é uma história, eu digo que eu conheci a Pombagira antes de conhecer a Umbanda. Essa é a minha verdade. Aliás, foi a Pombagira que me trouxe para a Umbanda. A minha história é assim, é uma história de praticamente todas as pessoas. Com 18, 19 anos eu já sentia. Entrava em ambientes e sentia. Então eu sentia mal, eu estava bem, eu sentia mal, eu sentia raiva sem motivo, eu sentia choro, eu sentia vontade de matar uma pessoa no metrô que eu nunca tinha visto na vida, e passava mal, e tinha umas dores de cabeça muito loucas dependendo do ambiente que eu ia. Então, naquele momento, né, sem saber, eu já estava tendo um manifestar mediúnico como 99% das pessoas. Aí eu fui parar num centro kardecista, né? Fui levada, né, enfim, pela espiritualidade maior para um centro kardecista, porque eu precisava entender o que era essa loucura que eu estava vivendo, porque eu falei, é loucura, não é possível isso. Né? Com 18, a gente acha 19 que ficou anos, piradaço. É isso, eu falo, o que é isso? Se não é médico, né? Não é, o que é isso, né? A loucura. E fui parar num centro kardecista que eu, sem saber nada, não era kardecista, né? Era um kardecismo misturado com a Umbanda. E lá começaram a fazer, o dirigente da casa era um Pena Branca, e eu achava que Pena Branca era um apelido para o dirigente, um velhinho muito fofinho. Eu falei, chamam ele de Pena Branca, sei lá, não tinha conhecimento zero eu tinha. E quando eu conversei com este Pena Branca incorporado dentro de um centro kardecista, ele falou assim, você demorou demais para chegar, venha trabalhar, era uma segunda-feira, venha trabalhar. Eu não, acho que o senhor está se confundindo, eu não sou essa primeira vez que eu venho, eu não conheço o senhor. Não, você estudou muito, você está preparada, venha na quarta-feira. E eu falei, bom, ele errou, mas a curiosidade me levou a ir na quarta-feira. Na quarta-feira eu falei, que barato é esse que eu quero ver? Ele falou, não, você vai vir fazer não sei o quê, eu nem entendia direito. Entrei numa sala, sentei numa cadeira, um médium doutrinador no meu ouvido, fecha os olhos, eu vou fazer a oração do Pai Nosso, e aquilo que você sentir, você se joga. Então, tá bom, vamos lá. Ele fez a oração do Pai Nosso, no final da oração do Pai Nosso eu já tinha virado no giraia. Possuída. Exorcismo de Emily Rose. Eu já estava possuída, ali chorando e angustiada, e falando da minha família, e falando dos meus filhos, absolutamente incorporada e tomada. Essa foi a minha vida mediúnica. Começou assim. Mãe, eu vou te perguntar uma coisa. Além daquelas perguntas que eu te mandei, dá pra fazer mais umas outras, porque tu tá falando a minha cabeça, tá aqui, Querida, a gente tá solta aqui, a gente aqui tá em casa. Não, pode tirar a pergunta, pode mudar a pergunta, a gente tá aqui pra bater papo. Vamos lá. Não, porque eu tô... Isso que tu falou, assim, ó, tipo... Então, atualmente, com as constelações familiares, o pessoal tá despertando nas constelações, porque assim, olha, você está representando a vizinha. E aí, eu nunca te vi. E uma das coisas que tem acontecido, e eu já presenciei, é a pessoa dizer assim, eu sou um caboclo, eu sou o teu caboclo, eu não sou meu pai, eu sou meu caboclo, tu tá me dando trabalho. E aí, esse processo conectivo, né? Exato. Então, assim, fala um pouco sobre a tua experiência agora como professora, no sentido de observação dos teus alunos nesses despertares, assim, deles. Assim, porque tu deve ouvir muita história de despertar.
Sim, sim. Toca um storytelling pra gente desses despertares, porque o pessoal vai estar... É muito interessante, porque principalmente quando eu começo uma nova turma de desenvolvimento mediúnico, boa parte é iniciante, boa parte tá, alguns já estão manifestando mediunidade, alguns ainda não, mas é um chamado muito forte. Então, quando eu começo uma turma de desenvolvimento mediúnico, é muito comum eu começar a ter realmente uma avalanche de mensagens no meu privado, via WhatsApp, é o sonho, porque eu sonhei com isso, 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 e no sonho acontecia isso, isso, isso. E aí um longo áudio contando todo o sonho em detalhe. E aí eu preciso explicar, né, que o sonho é uma manifestação do inconsciente, às vezes é a relação de um desdobramento, pode ser uma vivência mediúnica, pode não ser. E aí a pessoa começa a se focar, e quanto mais ela se foca no sonho, mais ela abre a mediunidade em sonho, porque ela está olhando. Quando a gente olha, a gente percebe, sabe quando você era assim, eu quero comprar um carro daquela marca preto. Você começa a ver isso em toda a esquina. Verdade. Em toda a esquina. E você fala, mas que louco, mas eu nunca tinha visto tanto carro preto da marca Sandero, meu Deus. Mas sempre esteve lá, mas você nunca olhou. Então, quando a gente começa um processo de desenvolvimento mediúnico, você começa a olhar e aí a manifestação começa a fortalecer. Então sonho, visão, se sentir tocado, o médio sensitivo, que é o que a gente fala do empata, né? E se sente mal, e vai num ambiente, e é sugado por uma pessoa. Então, então a gente começa a ver exatamente que aí a pessoa, ela desperta algo que eu já vivia e não sabia nem nomear, eu não sabia nem classificar, eu nem sabia que eu vivia. E agora eu tenho a consciência de que eu estou vivendo. Então, esse despertar, primeiro é um espanto. O primeiro momento é um espanto. De descobrir. O segundo momento é o medo. O primeiro momento mas isso é mediunidade? Mas será que isso é loucura? Então, o primeiro momento eu digo é o espanto. Existe isso acontece comigo. O segundo momento opa, peraí. Então eu estou entrando em contato, e aí eu passo mal, e aí eu começo a falar, bom, se existe espírito bom, guia, existe espírito mal, existe energia boa, mas começa a vir o medo, eu não controlo, está começando a acontecer muito mais do que antes. Por que muito mais do que antes? Porque você está olhando, porque você está se debruçando nisso, né? Depois vem o momento de aceitação. Ok, eu sou médium. E agora? Agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Porque o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não sou mais médium? Eu vou fingir que eu não estou sentindo? Eu vou fingir que se eu olhar para o lado eu vou deixar de ser médium? Então tem que vir uma... Não é comigo. Não é comigo. Não, passa adiante. Vai falar lá com ele lá. Não é comigo não. Vai lá. Não dá. Então vem uma aceitação. Ok, não tem para onde fugir. Né? Então, depois da aceitação, aí eu digo, aí começa a fluir, aí é tranquilo, porque aí a pessoa começa, ok, eu vou estudar, eu vou aprender a me proteger, eu vou aprender a direcionar, e começa um encantamento, lentamente um encantamento. Puxa, que legal, olha, eu senti isso, olha que delícia, eu estou sentindo, eu estou ouvindo, eu estou conectando, eu estou tendo respostas, eu estou dando um passe, né? Então, seriam essas as fases, mas são muitas muitas as histórias, né? E são histórias assim, normalmente eu diria que são histórias humanas e histórias de dor. Porque é a história Explica um pouquinho isso, porque é importante o pessoal saber que ninguém disse pro Chico Xavier que ia ser fácil. Né? Nunca foi. Nada é fácil, né? Mas é assim, a gente tem um caminho de descobrir a mediunidade por um caminho suave. O caminho da curiosidade, o caminho da própria religiosidade, a pessoa que já é uma pessoa que já é religiosa, é uma pessoa que já é mais espiritualizada, é um caminho do cognitivo, do conhecer, do entender, e esse é um caminho mais suave, mas não é o mais comum. Normalmente, a mediunidade é um despertar da minha espiritualidade. É assim,
Quando eu estou passando por um problema grande na minha vida, que eu não consigo dar conta, o meu corpo tenta dar conta, a minha mente tenta dar conta, o meu coração tenta dar conta, mas não dá conta. Então, o meu espírito, ele tenta dar conta disso. Então, ele começa a buscar ajuda na espiritualidade. E o caminho de buscar ajuda na espiritualidade, normalmente é mediúnico. Então é como se a minha alma, o meu espírito falasse assim, a gente precisa juntos, corpo, mente, coração, alma, todos juntos a gente precisa trabalhar, porque há um problema, há uma questão, há um sofrimento, há uma doença, há uma perda, há um desequilíbrio, há uma busca, há um vazio. E aí parece que neste momento a mediunidade desperta como mais um recurso para que a gente tente se equilibrar, se curar, encontrar. Não é nenhuma cura, porque muitas vezes é um consolo, um conforto, um caminho, uma luz, um aprimoramento, né? Uma solução, um despertar. Desenvolver mediunidade é despertar. É esse o caminho maior, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem, são histórias de dor. E não é diretamente assim, não, porque a mediunidade me causa dor. Não. Não. Eu perdi alguém na minha vida. Eu estou passando por uma situação difícil, eu não estou dando conta da minha vida, sabe? Eu preciso de algo mais. E esse é o caminho, né? Então, aí, a busca pela espiritualidade, eu diria que é uma busca do espírito, é uma busca quase que inconsciente, para que esse espírito também dê suporte para a nossa vida encarnada, né? Então, são histórias assim. E é muito bonito, porque a história do início do desenvolvimento mediúnico, a trajetória para o final do desenvolvimento mediúnico é algo muito lindo, porque eu digo, é um processo de lagartas que passam pelo casulo, pela crisálida, e que quando termina essa jornada, a gente vê lindas borboletas voando, né? Então, te puxou no poema agora. Tá lindo, mas é isso. É porque eu tô assim, porque eu terminei a última turma eu terminei há uma semana atrás, né? Não nessa segunda, ontem, há uma semana atrás, o MED 9. Então, assim, são muitos já vai os falar relatos. Do MED 9, peraí. Não, mas é que eu tô contando da borboleta, né? Então, eu fico muito emocionada nessa época. Mas eu quero que você fale da MED 9. As minhas borboletas, quando as minhas borboletas voam, eu fico muito, muito poeta, né? Fico muito carinhosa com eles, muito feliz. Mãe, filho em formatura. Isso, orgulhosa, porque eles estão voando, lindos, lindos, é isso. Mas peraí, tu já vai falar da MED 9. Eu só queria fazer uma pergunta antes. Muitas pessoas têm me perguntado como reagir quando esse despertar acontece na infância, que é um grande problema em vários países. Não era um problema tão grande no Brasil, está começando a ser por preconceito em relação a essas crianças, porque aí dizem que elas são endemoniadas, que não sei o quê, ou internam as crianças, ou dopam as crianças, né? Então, como proceder quando você vê que uma criança está começando a dizer, olha, semana passada uma menina de 9 anos chegou e disse para a mãe dela, mãe, tá assim, a casa tá muito lotada. Quando era um ou outro, eu até entendia, mas agora já não dá mais. Eles não estão me deixando dormir, só querem conversar, faço o quê? E aí a mãe ficou... Vamos lá. Eu primeiro entendo assim, uma criança 7, 8, 9 anos, quando ela manifesta, né, até uns 7, 8, 9, quando ela está manifestando um contato com o mundo espiritual, não é mediunidade, mas não é o que a gente entende como mediunidade em adulto, um reconectar. Porque, na verdade, essa criança, ela ficou 50, 100 anos no mundo espiritual e ela acabou de chegar aqui. Então, é como se ela ainda não tivesse cortado a conexão. Então, a coisa mais natural é criança ver, ouvir, se comunicar. Então, eu não vejo problema com que ela esteja conectada a algo que é nosso, né?
é nosso, a gente tem, nós somos espíritos. Então, a primeira coisa, quando uma mãe fala para mim, né, e estamos falando de crianças, não nem de pré-adolescentes, nem de adolescentes, mas quando uma mãe de uma criança fala para mim, olha, tá acontecendo isso, eu falo, ok, tá atrapalhando? Tá atrapalhando a vida dessa criança? Não, ela tá só me contando o que viu, ok. Então, o que que eu falo? Lide de uma forma natural, não dê muito ibope. Oh, você está vendo espíritos? Me conte dos espíritos. Não. Mas também não diga, não ignore, não diminua, porque ela vai ter um registrado, mediunidade não é bom. Minha mãe não me dá atenção, né? Então é assim. O que eu digo? Lide com uma forma natural. Você está vendo? Ah, que legal. Ele está falando com você? Ah, tá. Então tá bom, tá tudo bem. A criança, ela não sabe diferenciar Coelho da Páscoa, Caboclo, Papai Noel e Obsessor. Para ela é tudo a mesma coisa. Para ela é tudo a mesma coisa. Então, naquele momento da criança faz parte do amigo imaginário, faz parte da fantasia. Então a gente nem supervaloriza e nem não ignora. A gente lida como se ela estivesse falando do Coelhinho da Páscoa. Ah, o Coelhinho da Páscoa veio te visitar. Ah, legal, que bom. Então pronto. Começa por aí. Agora, quando começa a atrapalhar, né? Porque assim, às vezes interfere na escola, no sono, na vida, a criança começa a se isolar, apavora, ela se isola, né? Então, aí é um momento em que vai da doutrina de cada sacerdote, de cada religião, enfim. Neste momento é o momento onde eu peço para que esta mãe traga esta criança, né? Para que um dos meus guias, de preferência a Dona Sete Saias, analise com um olhar espiritual o que está acontecendo. Porque na infância não é para ter esse despertar, porque criança tem que ser criança. Ela tem que viver o momento dela de criança, ela tem que ter o mundo imaginário dela, ela tem que ter as criações dela. A mediunidade é um despertar de consciência, mas como é que eu posso exigir consciência de uma criança? Como é que eu posso exigir que uma criança pratique caridade através da mediunidade? Que uma criança traga mensagens do mundo espiritual através da mediunidade? Ela está no mundo de criança. Não é o momento dela viver isso. Então, eu peço que essa criança, a mãe, traga essa criança, eu incorporo a Dona Sete Saias analisa, e eu diria que 99% das vezes, a Dona Sete Saias faz um procedimento, ela faz uma espécie de cruzamento, e neste momento, essa mediunidade, ela apenas adormece. Ela apenas adormece, para que a criança possa viver o momento criança. Para que depois, quando ela estiver mais velha, ela possa decidir, ela possa desenvolver, ela possa usar essa mediunidade. O que não é uma reza de bloqueio, porque tem existem as duas coisas. Tem gente que reza para fechar. Não é fechar. Só acalmar a coisa. Adormecer, para que no momento certo isso acorde. Quando esta criança estiver numa adolescência ou numa fase adulta e ela tiver consciência, puder usar o livre-arbítrio dela, puder escolher qual é a religião que ela vai exercitar e desenvolver essa mediunidade, né? Então, tem que se entender. Cada fase da vida tem que ser respeitada. Criança não é para estar dando consulta, desenvolvendo, psicografando. Ela tem que ser criança, senão ela vai perder uma etapa. Ela vai ser chamada para a responsabilidade da vida adulta antes do tempo. Para quê? É como os fenômenos do cinema que são crianças e que acabam perdendo um pedaço. É isso. Os super fenômenos popstar e... isso, é o traumatismo, é um trauma, Essa criança perde algo que o adulto, o maduro, vai ter que recuperar de algum jeito numa terapia, vai ter que fazer porque perde algo, é um trauma muito grande. Então a gente tenta deixar. Essa mediunidade a gente pode desenvolver em qualquer idade, deixa quando a gente estiver maduro, né? Então é ou assim que eu adolescente lido. Enlouquecido. Aí é difícil. Mãe, não tem como fugir de um assunto que tu já falou umas 6 vezes. Tu vai ter que contar um pouco dessa tua relação e quem é a Dona Sete Saias. Porque quem não te conhecia agora vai ter que entender isso. Por que a Dona Sete Saias? Por que a Dona Sete Saias? Por que a Dona Sete Saias? Eu conheço a Dona Sete Saias à distância, já sou apaixonada por ela. Mas eu queria saber um pouco, como, assim, tu disse, a Dona Sete Saias chegou antes.
Será que dá para contar um pouquinho disso? É isso. A Dona Sete Saias é a mulher da minha vida. Essa é ela. Muito bem. No meu processo, né, de desenvolver mediunidade no Centro Kardecista, toda quarta-feira havia um processo de desobsessão. Era chamado o Dia da Desobsessão. Então, nós incorporávamos sofredores e trevosos, né? Então, o meu desenvolvimento mediúnico aconteceu dessa forma. Mais ou menos uns 2 anos, 19, 20, eu devia ter uns 20 para 21 anos, eu já estava há uns 2 anos no Centro Kardecista, então eu já tinha um desenvolvimento de incorporar sofredores e obsessores semanalmente. Então já tinha esse traquejo, né, esse desenvolver, essa maturidade. Aí um dia eu estava na casa de uma amiga minha e a minha amiga estava passando por um problema, uma separação, e eu senti a energia, né, de aproximação de um espírito e acostumada, eu falei, ok, é um sofredor, é um obsessor, vamos encaminhar, né, que eu já estava acostumada. E naquele momento, quando eu dei passagem, não era nem sofredor, nem era obsessor, era uma cigana. Essa cigana incorporou e começou a falar, e a gente estava na varanda da casa dessa minha amiga, essa minha amiga era fumante, essa cigana pediu um cigarro, e aí eu falei, bom, vamos lá, né, porque cigarro, kardecista, preconceituosa, essa era eu. Como assim cigarro? Porque cigarro é tabagismo, os vícios. Então eu pensei... E antes de kardecista evangélica, não é? Eu não fui mesmo, na verdade eu fui evangélica na infância com a minha avó, aí católica colégio de freira católica na adolescência, depois eu fui kardecista a partir dos 19, eu passei por tudo. Mas aí vamos lá. Aí eu pensei assim, bom... Ela deve ser tipo uma mistura de mentora com sofredora, talvez uma estagiária não tinha guia, né? Eu acho que era tipo uma estagiária. Ela é um espírito bom, mas ela ainda está fumando. Eu falei, é uma estagiária de mentora, né? Porque ela ainda fuma. Ela ainda não conseguiu se livrar desse vício, mas tudo bem. E a partir daí... ela começou a vir quase que semanalmente e conversava com a minha família, conversava com os meus amigos, dava consulta, sempre fumando. E eu fazia vista grossa para o cigarro, porque eu pensava, poxa, a mensagem, as pessoas começaram a pedir ajuda, ela ajudava, ela dava conselho. E aí eu comecei, né, essa mulher foi entrando na minha vida. E eu fui conhecendo ela, era uma cigana, sem nome, fui me apaixonando por ela. Mas eu não podia contar nada no Centro Kardecista porque era meu segredo, porque no kardecismo não podia incorporar em casa, não existia incorporação de mentor, não existia nem a palavra incorporar. Existia, né, você trazer e fazer o processo da desobsessão. Não existia a palavra incorporar. Que na época, por exemplo, do Chico Xavier e seu treinamento inicial, tudo eram nas casas. Todos eram nas casas. Sim, eram nas casas das pessoas. As pessoas se encontram Kardec, eram na casa das pessoas. Isso. E também a gente sabe que no começo da Umbanda era assim, mas enfim. Eu tinha que seguir as regras lá do Pena Branca, né? Do seu Natalino. O nome do dirigente era Natalino. Nossa. Seu Natalino, eu não contava nada. Ficava quietinha e falava, não, tudo bem, é o meu segredo. É o meu segredo, tudo bem. Aí o que aconteceu foi que e aí foram se passando os anos, e ela constante na minha vida, muito constante na minha vida, semanal, quinzenal, ela estava lá, e sempre na casa de alguém, na minha casa, e sempre com o cigarro dela, e tudo bem. A minha irmã entrou para a Umbanda e eu, preconceituosa, porque eu falei, é uma religião primitiva, africana, politeísta. Eu falei, não quero isso para mim. Todo mundo era assim que eu definia, africana, primitiva, politeísta. Não quero isso para mim, porque eu sou kardecista, aquela coisa elevada, né, de mentores, totalmente preconceituosa. Minha irmã teve uma festa aí, né, ela teve uma festa que era de Ogum, feijoada de Ogum, vai todo mundo comer a feijoada, a minha avó menonita foi. Aí eu falei, bora, vamos comer feijoada, domingo a família inteira vai, por que eu não vou? Vamos lá, era uma festa. Chegando lá, né, minha irmã já se afastou, a gente sentou, e salgadinhos, e, né, domingo, todo mundo. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, sua irmã tá te chamando ali. Era um terreno, era um sítio, um terreno desse. Sua irmã tá te chamando lá embaixo. Eu falei, ela quer ajuda para alguma coisa? Desci. No que eu desci, a porta fechada, nunca vou esquecer. Abriu a porta. Quando abriu a porta, era o inferno. Era o inferno. Tudo vermelho, enfumaçado,
um monte de mulher vestida com umas roupas colantes e uns vestidos, fumando, bebendo, uns caras vestidos de cartola, de preto, com Bem charuto, dando garga. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é a porta do inferno. Kardecista para a porta do inferno. Vim salvar a minha irmã. Aí eu entrei, vim salvar a minha irmã desse inferno. O que é isso? Quando eu pisei, eu incorporei, mas assim, possuída. Pisei e incorporei. Incorporei a minha tal cigana, mestra, kardecista, ascensionada, espírito de luz. Incorporei e ela falou, meu nome é Sete Saias, eu sou pombagira mesmo, não quero nem saber se você gosta de pombagira, não gosta de pombagira. E aqui é onde eu tô em casa, deu gargalhada, pegou, bebeu, fumou e eu passada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu estava com uma pombagira esse tempo todo, ela me enganou. Mistificadora. Este gay é mistificador. Me enganou esses anos todos. Muito bem. Não, como assim, né? A fascinação, a obsessão da fascinação. Muito bem. Desincorporei, fiquei passada e fiquei de mal dando nas Sete Saias. Fiquei de mal dela. Ela chegava perto e falei, não vou nem dar bola pra você, não dou papo pra você, não quero saber de você. Aí ela ia embora. Fiquei um mês sem falar com ela. Ela chegava perto de mim e todo mundo, não, quando é que ela vai vir? Não, ela não vem mais, ela não vem mais. Acabou essa palhaçada, chega, sou kardecista, chega. Muito bem. Só que eu falei, aí comecei a pensar, né, sozinha, porque eu não deixava ela chegar perto, quando ela chegava eu virava a cara, né. Aí eu falei, mas gente, peraí, o que é esse barato de Sete Saias, esse barato de pombagira? Eu conheço ela há 10 anos, eu conheço essa mulher há 10 anos. Não é possível que ela tenha me enganado por 10 anos. Ela ajudou tantas pessoas por 10 anos. Então, será? Porque o fato dela ser pombagira não vai fazer tanta diferença assim. Porque se ela já era pombagira, ela não viu a pombagira. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos dar um espacinho aí. E aí ela voltou a incorporar, mas ela falou pra mim, você precisa estudar Umbanda, senão você nunca vai me entender. Você nunca vai saber quem eu sou de verdade. Você nunca vai me entender. E aí eu falei, tá bom, eu sou kardecista, mas eu vou estudar Umbanda para conhecer a senhora. Mas só por isso, porque eu continuo kardecista. E é interessante porque era conhecer a Fabiana, na verdade, né? Porque a dona Sim, a minha essência. Exato, porque eu nunca vou me esquecer o dia que a Sete Saia me respondeu, a primeira vez que eu entrei numa live tua e a Sete Saia me respondeu na lata, assim, porque eu tava uma dúvida na minha cabeça. E aí eu mandei pra Karina, e a Karina esqueceu de avisar que era eu que estava perguntando, e a Sete Saia respondeu, não quis nem saber. Ela disse assim, eu estou Umbanda, porque o médium tem que ser Umbanda, porque ela gosta de Umbanda, entende? Mas eu posso estar em qualquer religião. Ora, bolas. Tipo, é isso. Eu sou uma guardiã de prata, tu sabe o que significa isso? Não, eu sei. É isso, porque na verdade é o meu caminho, a minha missão é na Umbanda, o meu caminho é na Umbanda, porque ela sempre fala, eu não sou umbandista, umbandista é você. Eu tô na Umbanda porque você tá e a gente assumiu aí um trabalho juntas, mas Então, a partir daí foi que eu comecei a fui buscar os cursos, conheci o Pai Comino, fui fazer curso de doutrina com ele, fui fazer desenvolvimento mediúnico com ele, enfim. E aí a minha história é uma história de amor. Eu conheci a Dona Sete Saias, eu tinha 19, 20 para 21, né? Então, são aí quase 30 anos de um relacionamento muito próximo, muito estreito, muito íntimo que eu tenho com ela. É isso. E é interessante, porque as pessoas, por exemplo, às vezes não conseguem entender quando o pessoal, eu vi você e o Pai Comino dizendo, né, é amor, e aí as pessoas ficam assim, né, a gente tem que lembrar de uma coisa antiga indiana chamada tantrismo, né, que é somos um. Sabe quando você ama tanto uma pessoa, pode ser uma criança, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, que parece que vocês são uma fusão de um único ser. E aquele amor, quando ele chega perto, é uma coisa inexplicável, ele expande, né, o peito. Eu tenho uma relação semelhante com Mãe Kuan Yin, né? Eu tenho uma... E elas não pedem muita licença, entende? Tipo, né? Eu acho esse amor é plenitude. É quando você está inteirinha, preenchida. Preenchida, nada falta. Nada falta.
Nada falta. É um estar um com todo, né? É online pleno. É isso, é isso. E é difícil as pessoas entenderem, né? Porque Até é uma sentir. relação, né? Porque assim, a pessoa fala assim, ok, que você sinta isso com um filho, matéria, né, carnal. Ok, que você sinta isso com uma mãe, com um marido, mas como é que você sente isso com um espírito? Espírito. Só quem vive sabe, né? O que É. é isso? Né? Só quem vive sabe, porque é algo que a gente não consegue explicar em Não. palavra. Palavra não cabe. Palavra E não é, cabe. e é mais sublime do que é possível na matéria. É mais. Sim, sim, é outra coisa, né? É outra coisa, transcende a matéria. É isso. Então eu falei, ela é o cara da minha vida.